Acho que o Érico Veríssimo já tem um ponto assim na obra dele que já é um destaque muito importante, que é ser um escritor gaúcho na literatura brasileira. E não é uma questão apenas de nascer no lugar, né? Quer dizer, a gente tem, claro, vários autores, várias pessoas que nascem em determinado lugar e aí acabam vivendo a vida em outros lugares, enfim. E o Érico Veríssimo, inclusive, morou nos Estados Unidos, quer dizer, ele teve também esse deslocamento espacial, mas muito da narrativa do Érico Veríssimo tem a ver com o olhar de Porto Alegre, em ambientar histórias no Rio Grande do Sul. E não é uma ambientação apenas como a gente vê em alguns romances, assim, às vezes de entretenimento, que você muda o ambiente para dar uma cor local diferente para a história, né? O Sidney Sheldon, por exemplo, esse cara, ele tinha muito essa característica, né, de visitar lugares e ambientar as histórias dele em lugares diferentes do mundo para trazer um pouco essa diferença. Mas esse era o foco, quer dizer, ele queria ambientar num outro lugar e trazer um pouco desse lugar para dentro do romance, mas não era uma forma de olhar, né? Então, no caso do Érico Veríssimo, não, quer dizer, é uma forma de olhar que de alguma maneira tem a ver com esse ser gaúcho, né? E por que isso é relevante? Por dizer, bom, mas o que tem isso de relevante? Acho que num país como o nosso, que é muito grande, que é continental, como a gente fala, não dá para você ficar, não deveria pelo menos, né? A gente ficar só com uma voz assim sudeste, né? E muitos dos nossos autores estão nesse eixo do sudeste. Então, claro, da mesma forma que a gente falou do Jorge Amado, que ele traz um pouco essa coisa de Salvador também, da Bahia, né, dessas tradições, desse olhar cultural, que eu acho que é disso que a gente está falando, e a gente também vai ter outros autores que vão trazer também olhares diferentes do eixo Rio-São Paulo, e o Érico Veríssimo é um desses autores. Quer dizer, eu acho que isso em si, acho que da mesma forma quando a gente falou dos autores de Angola, a gente falou do Pepe Tela, falou do Miyakoto, quer dizer, você ter olhares diferentes na nossa língua, quer dizer, olhares, não apenas um olhar de panorama, de cenário, mas assim, você interagir um pouco com a realidade, transformar um pouco essa questão na ficção, a partir de uma cultura que é aquela cultura local, né? Então acho que isso já é fundamental na presença do Veríssimo. Depois o Luiz Fernando, filho dele, também tem uma obra muito bacana, aí tem o Caio Fernando Abreu também, mas acho que o Érico Veríssimo é o primeiro grande autor, né, que a gente tem que tem esse olhar de gaúcho, digamos assim. Acho que isso é bem importante. Ele também tem uma obra muito vasta, quer dizer, um homem que escreveu bastante, que tem várias narrativas. E Caminhos Cruzados acho que tem aí mais dois pontos que acho que a gente poderia comentar, pensando o seguinte. Claro que tem aí um livro de 35, então esse livro, de alguma forma, ele está num período assim do mundo, um período, digamos assim, entre guerras, né? Se a gente for pensar Primeira e Segunda Guerra. Aqui você está num período aí de começar uma questão do Getúlio Vargas, então você está num período em que essa questão ideológica está muito latente. E ele escreve um texto que de alguma maneira vai ser entendido como um texto assim, de visão comunista, como um texto né, com esse recorte social de alguma forma. E acho que, claro, isso é representativo de uma época, de um momento, e isso é um registro, quer dizer, de alguma maneira Caminhos Cruzados vai registrar um pouco essa questão assim das diferenças sociais, de alguma forma, né? Então ali são várias pequenas histórias, pequenos núcleos que vão ser retratados num livro que conta o que acontece com essas pessoas em 5 dias, né?
Isso é que é curioso, quer dizer, então ele vai fazendo uma série de retratos, né, de pessoas que a gente vai acompanhar um pouco a vida dessas pessoas durante esses 5 dias, que vai, acho que de um sábado até uma quarta-feira. Essas pessoas não têm, assim, dentro da narrativa, as histórias não se cruzam. O que isso quer dizer? Elas não vão fazer coisas relevantes, eventualmente não vão nem se encontrar. Não é essa a questão. Elas são próximas. Em que sentido elas se cruzam? Elas se cruzam porque assim, um é parente não é vizinho de um outro, conhece uma amiga, e essa amiga é uma outra personagem. Então assim, é uma coisa muito en passant, não tem um cruzamento narrativo de fato entre essas personagens. Mas elas todas, acho que a questão do cruzamento também tem muito a ver com estar todo mundo ali em Porto Alegre e se cruzam do ponto de vista temático, quer dizer, você vai ter desde a família que está vivendo uma perspectiva de bonança, você tem lá aquela família que o cara ganha na loteria, e aí de alguma maneira até isso parece que traz um impacto ali dentro da família, que em algum momento a mãe vai dizer assim, não, mas era melhor quando isso não tinha acontecido, quer dizer, todas as consequências que isso traz. Aí tem aquela abastada que de alguma maneira faz a doação e a caridade porque ela quer ver aquilo publicado no jornal. Aí você tem também aqueles que vivem numa situação mais miserável. Então essa discussão de temas assim mais sociais é uma discussão muito muito latente nesse livro, né? E que tem tudo a ver com o momento histórico em que o livro está inserido. E claro, com posições ou concepções ideológicas do autor, né, do Érico Veríssimo. Então acho que isso traz um pouco, claro, como em outros romances dessa época, esse recorte. Só que ele está, então, escrevendo tudo isso nessa perspectiva mais ali regional, de alguma forma, né? O que traz algumas diferenças. Quando a gente for pensar na forma como as personagens agem, qual é o espaço físico em que elas estão inseridas, até a própria linguagem, como elas de alguma maneira se expressam, quer dizer, tudo isso vai ser marcado por um certo recorte regional. Acho que tem também um outro ponto bem interessante do Caminhos Cruzados, que eu acho que pode servir bem para a gente falar da questão da técnica, né? Por ser assim um conjunto de vários retratos que tem um tom descritivo forte, sem ser aquele descritivo do século XIX, claro. Tem também uma certa ironia, é uma obra moderna, quer dizer, não vai falar nunca das coisas numa perspectiva assim que se põe explicitamente como ingênuo ou como crente em alguma coisa de forma absoluta. Mas tem essa escolha, né, do autor em fazer esses recortes, em organizar essas histórias, em criar, portanto, personagens que vão trabalhar muitas vezes o mesmo tema em diferentes perspectivas. Esse tipo de coisa que faz uma história ser uma história de ficção. Quer dizer, o que faz normalmente a gente gostar de um livro, né? Claro que dependendo da leitura ou da fase de leitura que você está, você vai ter mais ou menos identificação e esse vai ser um ponto importante para o leitor, ele se identificar com o que acontece com aquele protagonista ou não. Mas o fato aquilo que fica daquilo que a gente lê, muitas vezes foi causado pelo jeito como foi contada a história. Então, pela forma como aquilo é escrito, pela capacidade desse autor em criar essa história. Então, esse livro, a gente poderia dizer, mas não parece uma coisa simples você pegar e criar pequenos flashes. Não, isso não é uma coisa simples. Né? Você criar essas histórias, porque conforme você muda de personagem, você tem todo um processo de elaborar uma outra figura, que é diferente da outra, que tem que ser diferente da outra. Cada uma delas tem uma perspectiva social, tem uma forma de se colocar
né, na sociedade, na relação com o outro. Tem temas, às vezes, que são... Então, assim, alguns têm muita ligação com o próprio tema da escrita, né, do fazer literário, que é o caso do professor. Então, cada recurso desses, cada escolha dessas implica no autor elaborar uma forma de linguagem diferente. Acho que nesse sentido, não só o Érico Veríssimo, claro, todos os grandes autores, a gente está pegando o Érico Veríssimo para falar disso, porque é justamente os caminhos cruzados, isso fica muito evidente, né? Na medida em que é uma história meio construída como uma série de flashes, uma série de mosaicos, tem uma característica também aí que é mais psicológica, quer dizer, você vê muito da interioridade das personagens, do que elas pensam, de como elas lidam, como elas reagem às coisas que acontecem, enfim. Então tudo isso é complexo, né? É o trabalho do escritor, é o trabalho... Porque, assim, claro que... Fazer um exercício simples. Se a gente fosse escrever, se todo mundo fosse escrever, e todo mundo pode escrever, não estou dizendo que não. Acho que todo mundo teria, talvez, temas, assuntos ou pequenas histórias que ouviu, que até viveu, que seriam interessantes de escrever sobre elas e compartilhar, enfim. Agora, daí a isso se tornar um romance, tem uma longa distância, na medida em que muito menos o acontecimento em si, mas o modo como esse acontecimento é construído como linguagem que é o barato do livro, da escrita e da leitura, nesse sentido, né? Que faz talvez a diferença entre a gente ouvir uma notícia de jornal e ler um conto, ou ler uma crônica, ou ler um romance. Quer dizer, é a linguagem, é a perspectiva que a gente vai dar para esse fato e a importância que o trabalho da linguagem vai ter para sugerir uma série de coisas que, no caso de uma notícia de jornal, não é o foco, não é o centro do interesse. Acho que isso é que faz toda a diferença.